A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Seja bem-vindo a mais um podcast. Para você que não me conhece, meu nome é Daniel, sou professor de adolescentes ali do Templo Central, né? E ao meu lado aqui estão a professora Gedídia, a professora Thaís. Aqui eu saúdo com a paz do Senhor e peço para que elas se apresentem para os irmãos que não as conhecem. Paz do Senhor. Paz do Senhor, professores que estão nos assistindo. Meu nome é Thaís de Paula, né, sou professora também no Tempo Central, no Rio Grande do Norte, na classe de adolescentes, e também atuo na área de psicologia. A paz do Senhor para todos, meu nome é Gedídia, como o Daniel falou, também sou professora da Escola Dominical e psicóloga, vamos aqui juntos conversar e aprender, é um prazer estar aqui. Amém, glória a Deus. E estamos aqui, queridos, para comentar a lição de número 3, né, que tem como título Cuidando-se por inteiro, né? Eu confesso aos irmãos que quando eu estava lendo aqui essa lição, né, eu fiquei muito contente e feliz, né, e empolgado também, porque em todos os outros podcasts são assim, mas em especial neste podcast eu estou na posição aqui de realmente aprendiz, né? Porque com duas psicólogas aqui falando sobre saúde mental, minha contribuição realmente vai ser bem diminuta, né? Mas glória a Deus, porque nós temos pessoas especialistas, meus irmãos, para falar aqui sobre esse tema de tanta relevância, não apenas para nossos alunos, como para nós mesmos, tá certo? Essa lição eu tenho certeza que vai ser de proveito para você que está nos escutando, na condição de professor, na condição de professora, líder, auxiliar, enfim. É, Deus tem muito a nos falar e muito a nos ensinar aqui nessa lição de número 3, que a leitura bíblica se encontra ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23 e 24, e na terceira carta de João, no versículo 2, né, tem como mensagem a primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 16, que diz assim: cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que te escutam, né? E o primeiro tópico dessa lição de número 3 tem como título o autocuidado, né? Como os irmãos poderão perceber aí, existe um comentarista faz muitos comentários relevantes aqui, mas tem duas ideias aqui que se destacam nesse tópico de número 1, que é a ideia de que o cuidado, né, que nós devemos ter conosco deve ser um cuidado completo, né, que envolve o espírito, a alma, o corpo, né, tem que ser digamos assim, um cuidado holístico, um cuidado que envolve todas as partes, né, que compõem o nosso ser, né, e como exemplo aí de atenção a esse cuidado, nós temos a carta de Paulo a Timóteo, né? Quando Paulo fala a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, né? É o texto que a gente acabou de ler. E nós temos também a terceira carta de João, né? Quando ele está escrevendo ali a Gaio, né? E no versículo de número 2, ele diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma, né? Então, dois apóstolos aqui, né? Escrevendo a Timóteo e Gaio, respectivamente, Paulo e João, né? E enfatizando essa ideia de que nós devemos ter cuidado com todo o nosso ser, né? Espírito, alma e corpo, de uma forma completa, né? E é algo que a gente não pode se descuidar, né? Não apenas dando atenção ao lado espiritual, que é algo que a gente sempre bate muito nessa tecla aqui em todos os podcasts, né? E a revista trata muito bem as revistas da escola bíblica, mas também da saúde mental, física, né? Gostaria de saber a opinião das especialistas, né? Das universitárias aqui sobre esse tema. Corroborando aqui com o que Daniel estava falando, né, sobre nós sermos corpo, alma e espírito, né? É importante deixar isso bem frisado ao aluno, que apesar de nós separarmos corpo, alma e espírito para poder estudar cada coisa, os três funcionam como uma coisa interligada, né? Uma coisa vai influenciar na outra. Se você não cuida de uma determinada área, isso vai influenciar nas outras áreas também.
Por isso que é importante o autocuidado, como falou, de uma forma holística, né? De você cuidar de todas as áreas como uma forma de que você realmente vá inteiramente bem, né? E quando, em 1 Timóteo, quando fala, né? Cuide de você mesmo, tenha cuidado com o que ensina, continue, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. Quando a gente, principalmente quando a gente tem uma responsabilidade com outras vidas, com outras pessoas, uma responsabilidade na casa do Senhor, é importantíssimo que nós estejamos bem, né? Porque se não estamos bem, isso vai influenciar naquilo que a gente faz, com aquilo que a gente é responsável, né? Se a gente está mal de saúde, a gente não tem condições, né, de assumir tantas responsabilidades, a gente não está bem emocionalmente, como é que a gente vai cuidar de algum irmão que esteja carente ou precisando de um conselho, né? Talvez seja em uma situação que você esteja passando pelo mesmo, e aí vocês estão no mesmo barco, digamos assim, né? E não é à toa que quando a gente está no avião, né, e eles sugerem, né, os comissários de bordo, eles sugerem que, em caso de emergência, você coloque a máscara em você primeiro, para depois você colocar no outro. Porque se você, né, morrer ali, desmaiar ali, você não vai ter condições de cuidar do outro. Então, você precisa de você mesmo, para que você tenha condições de cuidar do próximo. Então, cuidar de si também é cuidar do próximo. Isso, e quando a gente fala assim, professor, sobre holismo, né, sobre um cuidado holístico, não tem a ver com as filosofias alternativas, apenas é um conceito que se refere à completude, que considera o ser humano e o contexto ao redor dele, todas as áreas da vida dele, né, as questões sociais também, né, estão inclusas aí. É um conceito da área de sociologia, se eu não me engano, e também da área de saúde, de humanas, né? Eu acho que é mais de humanas esse conceito. E quando a gente fala em autocuidado, para o nosso adolescente, às vezes pode soar um pouco subjetivo, né? Como assim autocuidado, né? Eu me cuido, eu escovo os dentes, eu pinto o cabelo, né? Tomo banho. Eu tomo banho, eu como Eu durmo frutas. 12 horas ao dia. Isso, mas o autocuidado tem a ver também, principalmente agora a gente tem bastante pano para manga, com as questões de saúde mental. Acho que esse é o ponto-chave e a nossa lição, um dos objetivos é compreender as questões das doenças emocionais. Então, talvez a gente tenha que levar para o nosso adolescente a sensibilização do que é estar doente, primeiro, né? Para aí a gente falar sobre autocuidado, né? Eu inverteria um pouquinho só os pontos da lição, mas está perfeito, né? Autocuidado é um aspecto muito importante, porque quando a gente fala com os adolescentes, eles ficam assim, tô doente, né? Eu não tô com depressão, mas se a gente Não for sabe falar em identificar, né? ansiedade, e se a gente for falar em ansiedade, talvez alguns deles já tenham aquela fala, né? Não, eu sou ansioso, né? Eu lembro que quando eu estava fazendo a faculdade, a moda era dizer que estava estressado, né? Agora a moda é dizer que está ansioso. Faz uns pouquinhos de 10 anos por aí que eu terminei o curso. Então, assim, já teve uma mudança total nessa perspectiva. Então, assim, o desafio é quem dorme bem, né? Quem é que dorme bem? Quer dormir bem. Uma vez, para uma palestra, alguém disse, o que é dormir bem? Eu disse, é você acordar renovado, né? Aí todo mundo, ninguém acordava renovado, né? Eu acordo querendo ficar colado na cama, né? Então, para eles perceberem a necessidade do autocuidado, os versículos sempre trazem aqui, é bom a gente frisar como a Bíblia já previa essas questões de autocuidado e que, às vezes, a gente se deslumbra com o conhecimento científico, mas a Bíblia já, há mais de, sei lá, milênios, né, já estava prevendo isso, e Deus já tinha esses direcionamentos para nos dar. Cuida de ti mesmo. E quando diz assim, você salvará você mesmo,
Isso é fantástico, porque parte até do princípio de que você primeiro precisa cuidar da sua alma, do seu corpo, do seu espírito, né? E que se você não fizer isso com apreço, com atenção, você não vai ter condições de cuidar do seu próximo. Como você está, professor? Né? Essa é uma pergunta importante. Como está o seu autocuidado? Eu tenho muitas coisas para fazer, eu não me cuido. E como você quer cuidar do seu aluno? Não é? E é um desafio, né? Não estou cobrando ninguém aqui. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Trazendo uma reflexão. Isso. Estou trazendo a reflexão, porque é um treino que a gente tem que fazer, são escolhas que a gente tem que fazer diariamente, né? Para que a gente possa ser cuidador também, e não esquecer do autocuidado. Exatamente. E o próprio Jesus, quando ele fala, né, ama teu próximo como a você mesmo, né? Ele utiliza como parâmetro de amor aquilo que você sente por você. Ele pressupõe que você primeiro se ame, né, para você poder amar o próximo. Só lembrando que o amar a si mesmo, né, não é simplesmente fazer tudo o que você quer, não. Porque quando você se submete inteiramente à vontade do Senhor, você está se amando, né? No seu auge, quando você faz aquilo que o Senhor te manda, quando você se submete à palavra de Deus, né? E sobre esse tema, queridos, eu estava, antes de começar aqui o nosso podcast, estava conversando com a professora Thais, e ela estava comentando sobre exatamente essa interdependência, né, que nossa mente tem com nossas emoções, com o nosso corpo, com nossa vida espiritual, né? Eu gostaria que ela comentasse aqui rapidamente sobre um dado bem interessante que ela me contou a respeito do intestino, né? Como o nosso intestino afeta, assim, a nossa... Eu não Acho sabia que que aí a tinha gente tanta já vai entrando para o importância. tópico 2 já, né? Exatamente, já E o pegando o cuidado com a ganchinho. saúde física, emocional. E o dado que Daniel está se referindo é que o intestino, ele é considerado o segundo cérebro do nosso corpo. Por quê? Porque ele funciona independente do cérebro, né? Ele funciona sozinho. E também ele é responsável por 90% da produção de serotonina do nosso corpo, né? Serotonina é o hormônio, né, que é conhecido como hormônio da felicidade, né, que traz aquela sensação de satisfação, né? E então isso traz um pouco de como é que está a nossa alimentação, como é que estão os hábitos alimentares, né? A importância de cuidar do seu físico, né? De se alimentar bem, de fazer atividade física. Isso vai influenciar nas suas emoções, na sua qualidade de vida. Se você não tem qualidade de vida, isso vai influenciar nas suas emoções, né? Então, é algo que você pode trazer para o aluno, porque isso é uma informação muito recente para mim. Eu fui saber isso há pouquíssimo tempo e eu fiquei surpresa, impressionada com essa informação. Então, é importante que seus alunos saibam disso também, para que eles e para você também, professor, para pessoas que você conhece, como é que vocês estão se alimentando, né? Isso é importante para qualquer faixa etária, não é só para os adolescentes, mas para todo mundo. Até porque hoje em dia nós vivemos em um momento que tudo colabora para uma má alimentação, para um mau estilo de vida, né? As pessoas estão trabalhando demais, não tem tempo para cozinhar, aí pede um fast food o tempo todo, porque é muito mais fácil, muito mais prático ali, e geralmente fast food são comidas que não fazem muito bem. Não é que você de vez em quando comer um McDonald'szinho, né? Não faz mal, mas se for algo que muito rotineiro, isso vai ser prejudicial para a sua saúde, né? Então, isso traz também a questão do estilo de vida em relação principalmente para os adolescentes, um vício em relação ao celular, em relação às comidas também. Hoje vivemos numa era do vício da dopamina, né? Principalmente os adolescentes que eles estão adquirindo ali, não tem um controle total da sua vida, não tem ali meio que domínio próprio, ali não está muito Difícil de largar o videogame, né? Pois é difícil largar o videogame, as séries, né? Entra ali num Séries. ciclo vicioso que vai englobando tudo, né? Você fica viciado
no que você está fazendo no celular ou no computador, e você quer mais e mais aquilo, porque aquilo libera dopamina muito fácil. Thaís, eu acho que, como você está dizendo, a aplicação da lição é para todos nós, né? Não é nem só para os adolescentes, dá para aplicar em qualquer. Se você quiser se preparar para falar sobre isso na sua igreja, sobre, né, o cuidado com a saúde física e emocional, organizar um semináriozinho, né, na igreja, isso vale a pena. Inclusive, a gente tem lá disponível no site da EADERN o site do Departamento de Estratégias em Saúde Mental, né, que é um departamento que foi criado no ano passado para que os irmãos tivessem alguma alternativa meio que de conteúdo, né, em relação à saúde mental. Então, lá a gente tem algumas entradas de atividades, que é o acolhimento, não é psicoterapia. Lá a gente tem, disponibilizando alguns psicólogos, tem uma equipe já de mais de 10 pessoas para dar palestra, para dar treinamento para líderes nas nossas igrejas, né? E isso está lá disponível já. E aproveitando a fala de Thaís, voltando aqui para a nossa lição, eu acho que uma palavra-chave aí que Thaís colocou, uma expressão, é estilo de vida, né? Existe uma área da psicossomática que fala que as pessoas têm órgãos de impacto emocional, né? E também corrobora com as questões de que o intestino, né, é um dos grandes moduladores das nossas emoções. Então, algumas pessoas desenvolvem, por exemplo, problemas imunológicos, no sistema imunológico, né? Comprovado. Estresse baixa o sistema imunológico. E aí a gente precisa prestar atenção como a nossa vida orgânica, a nossa vida biológica está ligada à nossa vida emocional. Muitas vezes no consultório, as primeiras questões que eu coloco é como está seu sono, como está sua alimentação, porque a partir disso o humor muda, né? Exatamente. Inclusive, exatamente isso que as professoras estão falando, queridos, a gente já entrou no tópico 2, tá certo? Porque o nosso tópico 2 fala sobre o cuidado com a saúde física e emocional, né? E a gente está atravessando tempos trabalhosos, né? Parafraseando aqui um versículo bíblico, né? Tempos difíceis, a gente está vindo aí de uma época pandêmica que arrastou muitas vidas, né? Tempos difíceis de lockdown, perda de entes familiares, doenças, isolamentos, aulas online, né? Isso, de certa forma, afetou absolutamente não apenas os adolescentes, como a nós mesmos, né? Então, esse tema de saúde, de cuidar de saúde física e emocional, é um tema assim não um tema de luxo, não, é um tema absolutamente necessário, né? E entrando aqui nessas questões de como nós podemos, né, cuidar desse tipo de problema, que as professoras Thaís e Edith já falaram aqui, muitas coisas, a gente pode também dizer uma bem básica, uma solução bem básica que a gente deve levar a efeito, mas que muitos esquecem, que é o de procurar ajuda, né? E não ficar tentando, muitas vezes, tentar solucionar o problema indo no Google, né? Eu estou sofrendo disso, o que é que eu faço? Né? Até porque se a gente for o doutor Google, né? Doutor Google muitas vezes não vem com boas notícias para a gente, né? Então... E às vezes notícias irreais, né? Exatamente. Deixa a pessoa pior, né? Deixa a pessoa pior do que estava antes, né? Ah, estou sentindo uma dor no dedo, é câncer terminal de não sei o quê. Gente, eu tenho até uma experiência para contar aqui com o doutor Google. Adolescente, minha irmã era pequenininha, Estezinha. Aí eu estava brincando com ela, coloquei ela aqui no meu abdômen, ela começou a pular. Quando foi no dia seguinte, eu acordei com muita dor num lado do abdômen, na parte baixa, assim. Eu já acordei, estou com apêndice. Estou com apendicite, aí fui pesquisar no Google, aí falou lá que era uma dor e tal. Enfim, aí pronto, eu comecei a ficar muito angustiada, porque eu achava que eu ia precisar ser cirurgiada e tudo mais.
Aí, quando eu cheguei para o meu pai, eu falei, pai, eu acho que eu tô com apendicite, que eu tô com a dor, eu acho que era na região esquerda ou era direita, não lembro. Mas aí, o pai falou, minha filha, o apêndice era do outro lado. Então, assim, eu peguei aquilo porque o Google disse que podia ser apendicite e pronto, fiquei angustiada porque achava que precisava entrar numa cirurgia e tudo mais, e nem era, né? Então, é muito importante tomar muito cuidado com o que a gente pesquisa na internet. É sempre importante recorrer a um profissional, né? Tá com dor em algum lugar, vá ao médico. Ah, mas eu tenho medo de médico. Mas você precisa ir ao médico para ele poder verificar, avaliar e poder realmente. Exatamente. Tem muitas pessoas que têm medo de ir ao médico, mas isso acaba prejudicando elas mesmas. Se você tiver realmente algo grave e você não tratar logo de início, isso vai só piorar e você vai acabar podendo perder a sua própria vida. Então, o melhor é prevenir também, né? O primordial é a prevenção. Previna as doenças físicas que você puder prevenir, as doenças emocionais que você puder prevenir, sempre será o melhor. Mas se está ali acontecendo, vá, procure um profissional especializado naquela área. E também a gente, principalmente a gente que é da área de saúde mental, a gente tem muito aquela fala assim, mas né, é coisa da cabeça da pessoa, né? Ou alguém que diz assim, uma pessoa bem vigilante, só que não, né? É falta de Deus na vida de fulano, né? Sim. Né? Ou Isso, então, Gedide, tá com agora você besteira. tocou num ponto muito No ponto bem importante. delicado. Porque as pessoas, quando estão com dor de dente, elas vão ao dentista. Quando elas estão com problema de coração, vão ao cardiologista. Gastrite, gastroenterologista. Mas quando se trata de questões emocionais, eles querem resolver de outras formas, né? Isso. Sei É lá, falta de Deus, é falta de besteira, Deus, quer chamar tem gente. atenção. Tá Exatamente. dormindo E mal. os pais também, né? Pode ser também. Também. Conversa. Os pais sempre colocam para ter essa restrição de não colocar o filho no psicólogo, né? Mas o psicólogo, tendo uma boa referência, né? O psiquiatra também, são profissionais que sabem dos transtornos que podem atingir as pessoas e sabem como prevenir, são conhecedores técnicos daquela área, né? Então, a gente tem que ir desfazendo com muito carinho. Quando a gente diz assim, autocuidado, essa palavra ainda soa de uma forma meio mística em alguns lugares, assim, porque autocuidado lembra de meditação, né? Pode lembrar alguém de filosofias orientais, né? Mas a necessidade da gente de autocuidado já é desde o tempo bíblico, né? Nós precisamos tratar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, né? A gente precisa prestar um culto racional e não um culto irracional, né? Então, essas palavrinhas tem um Salmo 26, eu gosto de ler, Salmo 26, eu acho que é o versículo 2, eu vou pedir licença para abrir, é um versículo de Davi. Davi falando ao Senhor assim, o versículo 2 diz, examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha os meus rins e o meu coração. Ele estava pedindo a Deus para fazer uma análise nele todo, passar um raio de ressonância magnética. Né? E quando ele diz assim, os rins tinham a ver com os principais órgãos do corpo, porque naquela época o sangue era a vida da pessoa, então o rim é onde filtra o sangue, então no tempo bíblico os rins são usados como um órgão primordial, porque usava-se muitas técnicas que envolviam a purificação do sangue para a pessoa voltar à saúde, né? Para a pessoa ter a vida de volta. Então, quando ele diz assim, examina os meus rins, aí você pensa corpo. Examina o meu coração, tem a ver com a mente.
ele fez ele deu um enfoque, né, que a gente precisa tratar da mente e do corpo. A gente sabe que hoje que está tudo muito interligado, e a gente sabe ainda que um dos principais órgãos do nosso corpo é o cérebro. Então, pode até algum órgão continuar funcionando, mas se o cérebro perder ali a sua atividade, então é morte cerebral, né? Então, aos poucos, todos os demais órgãos vão perder a sua atividade. E aí, quando a gente pensa em corpo, alma, espírito, tudo é tão interligado e a gente precisa saber que a condução de tudo tem que estar harmonizada, né? Hoje tem uma corrente que fala do sujeito cérebro, que é assim, que a gente precisa conduzir o nosso cérebro para as coisas que a gente acha que são importantes, para os nossos valores, para os nossos princípios. E quando a gente não faz essas escolhas, a gente vai vivendo as contingências que vão chegando. Então, você precisa dar consciência ao seu adolescente que as escolhas que ele faz em relação ao estilo de vida dele são extremamente relevantes. Dormir cedo, comer fruta, isso são escolhas que vão multiplicar a vida dele, multiplicar o tempo de vida, né? Tinha uma pesquisa que dizia que 30 minutos de atividade física, não era 30 minutos de atividade física, era atividade física aumenta em 30 anos a expectativa de vida. 30 anos, não é pouca coisa, não. Então, se você pensa em chegar aos 100, cheguei aos 130 fazendo atividade física. Fica a dica aí, viu? Mas isso é muito importante, gente, o que está sendo falado aqui, principalmente retomando um pouco os preconceitos que existem em relação a cuidar das emoções, realmente, né? Porque eu já ouvi muitas pessoas, principalmente no meio cristão, acabar, digamos assim, demonizando as doenças mentais, né? Como, crente não sofre de ansiedade, não, crente não pode ter depressão. Se crente tiver depressão é porque não tem Deus, né? Então, essas ideias, esses conceitos precisam começar a ser desconstruídos, porque sim, a ansiedade, principalmente, ela faz parte de todo ser humano e é importante para todo ser humano. Agora, quando ela começa a funcionar de forma desregulada, aí é que a gente tem que começar a ter uma atenção maior, né? Mas qualquer pessoa é suscetível a sofrer uma depressão ou ansiedade, por questões da vida, né? Pelo estilo de vida também. Existe, eu estava vendo uma live de um psicólogo, ele estava falando sobre a síndrome de jet lag, que eu achei muito interessante, porque hoje em dia nós vemos as pessoas trocando a noite pelo dia, o dia pela noite, né? Passa o dia dormindo e passa a noite trabalhando, ou jogando, ou assistindo série, enfim. E ele explica que isso pode, sim, também trazer sintomas de ansiedade e depressão, porque o nosso corpo ele foi feito para viver em horários regradinhos, viver uma rotina ali toda certinha. Quando você desregula, e outra coisa, nossa mente, o nosso cérebro, ele é capaz de identificar dia e noite, né? Então, se você passa o dia dormindo, quando tem barulho, claridade, ele identifica isso. Você pode achar que está descansando, mas ele está captando todos os estímulos ali ao redor. E se você passa a noite inteira, que é mais escurinho, né? E o seu corpo começa a produzir ali melatonina, e você não interrompe, não dorme na hora que é para dormir, seu corpo vai entrar, vai desregular completamente e vai trazer sintomas de ansiedade, de depressão, porque você está mal usando o seu corpo. E é importante trazer para os adolescentes que o nosso corpo foi dado por Deus, né? É um corpo que não é nosso, né? É um corpo que Deus nos deu e nós vamos prestar conta de como estamos cuidando dele, porque nós precisamos dele, inclusive, para fazer a obra do Senhor. Então, até para fazer a obra do Senhor, eu preciso cuidar do meu templo. É tudo muito interligado. É muito importante que o seu adolescente entenda isso, que é tudo muito interligado.
não dorme bem, amanhece irritado, não tem um apetite normal, tem a necessidade de comer mais açúcar, ou porque a glicose baixou demais, ou porque está desidratado, porque não dormiu bem, o cérebro vai desorganizando. E aí me diga uma coisa, uma pessoa que não dorme bem, que está se expondo a conteúdos durante a noite, ou seja, não está dormindo direito, né? Que não está se alimentando bem, ou seja, não está adquirindo as vitaminas e os nutrientes necessários para o seu corpo. De repente, ela fica mais propícia à doença, sim ou não? Sim. E se a gente for pensar em doenças mentais? Sim. E se a gente for pensar em doenças espirituais? Entende? Então, muitas vezes, a gente tem que, sim, ter cuidado. Existe uma relação, porque como a gente estava conversando desde o início do nosso podcast, é corpo, alma e espírito. É uma composição. E existem aberturas que a gente dá que o inimigo se aproveita, sim, mas não é só isso, são muitas variáveis que entram nesse aspecto, que a gente tem que ir fechando as brechas, e se a gente tem conhecimento, como a gente está colocando aqui para você, de ir em busca de um profissional, é aquela coisa, eu estou com o meu coração aqui, estou com uma dor aqui, não sei se é coração, estou com uma dor aqui, né? Aqui, né? Eu estou com uma dor aqui. E aí eu digo, ai, meu Deus, será que é muscular? Será que é esquelético, né? Será que é de veias? Será que é gases, né? Tem uma colega que toda dor que os filhos dela têm é gases. Dor de cabeça é gases. E aí, ao invés de você ficar, será que é um espírito? Será que é uma opressão na minha vida? Né? Ao invés de você ir para essa trajetória de pensamento, é muito mais simples você ir lá e dizer, pastor, faça aqui uma oração por mim. Pastor, orou. Pronto, já anulou um aspecto. Você vai para o cardiologista faz o eco, seu coração está perfeito, já anulou outro aspecto. Aí você vai para o psicólogo, aí você percebe que você está tenso, estressado. Como está no seu trabalho? Vixe, está difícil. Como está no colégio? Eita, o ano nem chegou, me deu uma gastrite, né? E aí, não estou conseguindo dormir. Exatamente. Então, é tudo muito interligado e o estilo de vida tem que envolver o equilíbrio. O cérebro não foi feito para dormir de dia, o cérebro foi feito para dormir à noite. Como assim foi feito? O nosso código genético. Nosso DNA, os hormônios do sono são no escuro, os hormônios do dia são na luz. E se a gente não respeita isso, vem consequências, né? Vem consequências. É como você comprar um aparelho e lá vem todo o manualzinho dizendo o jeito certo de você usar aquele manual. Aí você, não, eu vou usar aqui do jeito que eu quiser, porque é meu, eu comprei, então eu vou usar a meu bel prazer. Começa a usar todo errado. Vai chegar uma hora que esse aparelho vai quebrar. E quanto mais você mal usar ele, mais cedo ele vai quebrar. A mesma coisa é o nosso corpo. Deus nos fez de uma forma perfeita para a gente funcionar de uma determinada maneira, né? Como o Gedi já falou, é o código genético. Deus já configurou tudo bonitinho, direitinho, e a gente tem que funcionar dessa maneira. Se a gente faz o mau uso do nosso corpo, uma hora ele vai adoecer. E se não cuidar, ele vai pifar. Ele vai parar de funcionar. Então, é uma responsabilidade, o nosso corpo é uma responsabilidade que Deus também colocou em nossas mãos, cuidar da nossa saúde. Então, como eu já tinha falado, você vai prestar conta a Deus do que você tem feito com o seu corpo. Né? Se você realmente, às vezes, no dia a dia acontece o estresse de você comer uma besteira e tal, mas é a questão do equilíbrio. Não é que você não vá comer um chocolatinho ou comer uma batatinha frita, vez por outra, mas você tem noção que
que você precisa cuidar de um modo geral, você precisa se alimentar bem, se nutrir, né, bem, beber a quantidade certa de água, né, dormir bem. Eu lembrei agora, Thaís, de uma pessoa que dizia assim, mas quando a gente começa a envelhecer? Aí alguém disse assim, quando nasce. Alguém disse assim, bebê? Sim, quando a gente nasce, a gente começa a envelhecer. E aí aquilo ficou batendo assim na minha mente e eu fui e juntou com o exemplo que eu tinha que quando eu era do colégio, eu tinha preguiça de fazer educação física, né? Aí o professor dizia, bora, gente, bora fazer educação física, bora fazer esporte, não sei o que. Eu dizia, eu vou, um dia eu vou. E aí, um belo dia, encontrei o mesmo professor do ensino médio na universidade. Aí eu cheguei para ele e disse, professor, eu nem fiz tanta educação física, estou aqui, né? Aí ele olhou para mim e disse assim, tu tem quantos anos? Eu disse, 20 e poucos. Na época eu tinha 23 anos, alguma coisa assim. Aí ele disse, se preocupe não, que já você vai precisar fazer educação física. Algumas pessoas chegam para mim e dizem assim, eu detesto verdura, não como frutas e verduras. Eu digo, se preocupe não, meu amor, você vai precisar comer frutas e verduras uma hora esse dia chega. Porque... E aí, existem pesquisas, você pode compartilhar isso com o seu adolescente, existem pesquisas que dizem que a gente perde o ápice da nossa produtividade física, né? Do vigor físico aos 25 anos. A gente pensa que vai ter decadência com 40, com 50, com 60, né? Quem tem 60 já olha para os 80. Mas a gente tem que perceber que hambúrguer, batata frita, falta de beber água, né? Quando você ingere pouca água, isso tudo vai tendo consequências e vai aparecendo ao longo dos anos. E a inatividade também, a inatividade física é importantíssima, a atividade física, porque quanto menos você usar um determinado músculo, seu cérebro vai entender o quê? Não preciso enviar nada para lá, não preciso enviar nutrientes para lá, porque não está sendo utilizado. Porque o nosso corpo, ele tende o quê? Economizar energia. Então, se você não está estimulando aquele músculo, você não está estimulando o seu coração, fazendo um cardiozinho, né? Uma hora ele vai começando a enfraquecer, porque você usa pouco. E hoje em dia, então, que as pessoas trabalhando sentado, é o tempo todo parado. Então, é mais fácil que mais cedo comecem a vir alguns problemas realmente de saúde por questões de inatividade. Eita, Daniel, inatividade... Quando foi seu último check-up, hein, Daniel? Misericórdia. Daniel, Deus está te revelando, né? Que você fez o exame de sangue, Daniel. Deus está revelando aí, mãe? Mas isso serve para a gente também, meu filho. É verdade. Para todos nós. Não é uma aula apenas para o nosso aluno, mas para nós mesmos, né? Como a gente precisa disso daí, aplicar isso nas nossas vidas, né? E pensando no tópico 3, como Deus cuida de nós. Glória a Deus. Ele cuida de tudo, não é? Ele Glória tem poder para cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Ele se importa com a nossa saúde física, mental, principalmente espiritual. Uma coisa, a área espiritual é o mais importante, porque é eterno, né? E a gente tem que investir naquilo que é eterno. O corpo a gente tem que cuidar, né? Mas é algo que se vai, né? As emoções, né? Que também está interligado aqui ao nosso corpo, à nossa vida física, também se vai, né? Então, mas temos que cuidar sim, mas o espiritual é essencial. É essencial, e já dizia, ou diz, o pastor Jaci Varela, que é meu pai, né? Ele é pastor desde sempre, desde que eu sou criança, ele sempre me ensinou uma coisa que não posso jamais deixar e tenho vivido isso, certo? Como testemunho para vocês. As coisas espirituais têm poder sobre as coisas materiais, sobre as coisas da alma, sobre as coisas do corpo, né?
Então, a gente precisa, e a experiência que eu tenho tido é, quando a gente cuida da nossa vida espiritual, né? Quando a gente consegue alinhar, isso que a gente tem na nossa mão, que às vezes a gente esquece de abrir a nossa Bíblia, é o manual da nossa vida. Então, as coisas espirituais, elas são base, elas são princípios, são valores riquíssimos, preciosos para a nossa vida emocional e para a nossa vida Até porque nos do corpo influencia físico. a ter boas escolhas na nossa vida, né? Que vão nos fazer bem. Exatamente. E aí, Dan, Exatamente. Por como isso que a gente deve estamos? atentar para o Daniel tá nosso... caladinho hoje. Irmão, eu tô Vamos só deixar ele aprendendo, falar irmão. agora. Inclusive, quando terminar esse podcast, né, que for gravado, disponibilizado, eu vou assistir outras vezes, porque aqui está sendo realmente um momento de bastante aprendizado, né? Algo que eu já estava prevendo. Eu falei, olha, com essa lição aqui, as professoras vão ensinar muita coisa importante para a gente, né? Como a gente deve saber cuidar do nosso, daquele presente, como a professora Thaís estava comentando, né? Daquilo que Deus nos deu, que é o nosso corpo, nossa alma, né? O apóstolo Paulo falou, a gente não pertence a nós mesmos, né? Nós somos apenas mordomos, temos apenas que saber cuidar de nós, atendendo, administrar, atendendo ao manualzinho de instruções que o Senhor nos deu, que é a palavra dele, né? Então, por isso, queridos, e já entrando no tópico de número 3, que a gente já entrou, na verdade, né? Mas só complementando, que o cuidado do Senhor é completo, né? Algo que o nosso pastor, nosso querido pastor Reinaldo, ele estava comentando, né, em um dos cultos que ele pregou na nossa igreja, ele estava falando que um dos maiores remédios que a gente tem para esses problemas emocionais é exatamente a oração, né? Ele cita aqui Filipenses, né, que eu peço licença aqui aos irmãos para poder ler, Filipenses capítulo 4, um versículo bastante conhecido já, que diz assim, capítulo 4, versículo 6, que diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Olha só, os vossos corações e os vossos sentimentos. Né? Então, a importância aí da oração. E no versículo 8, a importância do pensamento santo, né? Eu não vou falar aqui pensamento positivo, vou falar pensamento santo, que é quando ele diz aqui para tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, justo, puro, amável, boa fama, virtude, se algum louvor nisto pensai, né? Então, em 2 versículozinhos, Paulo dá aqui 2 importantes antídotos para nossos problemas emocionais. Seria a oração e a importância de nós concentrarmos a nossa mente naquilo que é bom, aquilo que o mundo vai dizer lá de pensamento positivo, não, pensamento santo, né? Pensamento nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, naquilo que é bom, é de boa fama, né? Que a gente possa se concentrar nisso. E que tem a ver com esperança, com fé, né? Com você desenvolver a sua comunhão com Deus, né? Eu gosto de dizer que fé é para o presente, esperança é para o futuro, né? Qual a diferença? É porque quando você precisa da fé, você precisa de uma coisa que lhe dê consistência hoje. A fé é o fim fundamento das coisas que a gente já espera. E isso é muito saudável. É o tipo de pensamento positivo que o mundo quer ter e não consegue, né? Ou que alguém que está com uma dificuldade muito grande, uma circunstância muito difícil, num lugar de muito sofrimento, também não consegue. E, para além disso, muitas pessoas têm muito pensamento positivo, mas se perdem nos seus sonhos, nas expectativas em relação ao futuro. A esperança é vã, é falha, ela fica sem propósito, porque ela, como diz a Bíblia, espera as coisas somente aqui desta terra. Né? Quando a gente quer evangélico, passa por uma dificuldade, pode ser a pior que for, a gente lembra do céu. Professor, inclusive, hoje em dia, se fala muito sobre o positivismo tóxico, né? Isso. Tu não pense positivo em tudo, não, vai dar tudo certo, tudo ok. Não, você tem que estar sempre feliz, não. E não é assim, né? A gente sabe
Cristo nos falou, né? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, saber que o crente vai passar por tribulações, vai passar por momentos de tristeza, mas que isso é natural da vida, né? E colocar realmente a nossa esperança e a nossa fé em Cristo Jesus. E ter esperança e fé, como a professora está falando, é importantíssimo, porque justamente nos traz a sensação de que existe alguém muito maior do que nós. Deus está cuidando de nós, cuidando de tudo. Então, não precisa estar ansiosos pelo dia de amanhã, porque Deus está cuidando do seu futuro. Né? Você não precisa, é claro que é natural, você é um ser humano, você vai sentir ansiedade, mas você precisa pedir ao Espírito Santo para que o fruto do domínio próprio comece a ser produzido dentro de você, e você só vai conseguir produzir o fruto do Espírito, né, a bondade, a alegria, amor, fé, bondade, tudo isso vai ser produzido no momento que você começar a se alimentar da palavra de Deus e ter um relacionamento com Deus. Se você pensar que as suas emoções foram colocadas no seu código genético por Deus, né? Que existe a pesquisa que diz que nós nascemos, né? Um fisionomista foi ao redor do mundo todo e ele pesquisou a fisionomia dos bebês. Então, ele percebeu que haviam 5 emoções básicas, que eram alegria, surpresa, tristeza, medo e raiva, né? Tinha o nojo também, acho que eram 6, mas tinha surpresa também. E aí ele percebeu no rostinho dos bebês recém-nascidos que haviam essas emoções. Então, a gente pode dizer que as nossas emoções estão lá, potencializadas, esperando serem desencadeadas no nosso processo de vida, e elas vêm no nosso código genético. Mas todas elas têm uma função, e como a gente estava falando antes, a gente precisa equilibrá-las, não é negar a raiva, negar a tristeza. O provérbio diz, é melhor o lugar onde há luto, porque é onde há reflexão, né? Do que o lugar onde há festa, porque onde há festa as pessoas não param para refletir, não param para usar razão, conhecimento, né? E o que não seria isso, senão a imagem e semelhança que nós temos com Deus também, né? A capacidade de sentir emoções, né? Alguns de nós, pegando aí o gancho no positivismo tóxico que o pessoal fala, alguns de nós nas nossas igrejas dizem, não, essa pessoa está assim, vai orar, isso não é coisa de Deus, não. Deus não gosta de crente, fique triste, não. Mas foi Deus que colocou o DNA da tristeza em nós, né? Então, a gente precisa saber que é para nossa proteção. Uma tristeza é uma dor interna, não é uma dor no braço, que precisa ser organizada e que ensina. É uma dor que nos ensina, porque quando a gente está lá no sepultamento, olhando o caixão, o luto, a perda, a gente está refletindo sobre a nossa vida, a gente está repensando nossas ações. Não é fácil, mas esse é o processo que o Senhor Jesus coloca para nós. Nossas emoções são de Deus. Não somos seres somente emocionais. Precisamos usar também os nossos valores e princípios, equilibrando nossas emoções. Porque só emoção também a gente não vai caminhar bem, não. E é importante lembrar que as emoções, elas são estáveis, né? A gente não pode se basear em emoções, né? A gente tem que sempre equilibrar emoção e razão, como a professora expôs perfeitamente, né, professor Daniel? É sim, com toda certeza. E para finalizarmos esse tópico número 3, eu estava lembrando, né, como a gente vem comentando aqui, né, professor, professora, que a Bíblia ela é o nosso grande manual, né, e como ela já dá um passo a passo daquilo que a gente deve fazer, né, daquilo que nós devemos procurar quando a gente estiver sentindo nesses momentos de angústia. E o que eu acho interessante, professora Thais, é que a Bíblia nos conta também algumas causas que fazem com que a gente fique de maneira angustiados, né, aflitos. E uma dessas causas, né, que são pouco faladas, que é pouco falada, aliás, é uma que se encontra em Provérbios, né, no capítulo, me peço licença aqui os irmãos para abrir,
é que se nós falarmos pouco, a gente terá menos aflição de alma, né? A Bíblia nos ensina isso. Porque quem muito fala, muito erra, né? E eu queria ler 2 versículos aqui para os irmãos, que se encontra em Provérbios no capítulo 13, versículo 3, que diz assim: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação, né? E Provérbios, no capítulo 21, versículo 23, diz assim: o que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma, né? Então, uma boa dica aí para nós mantermos nossa alma purificada, não darmos lugar às angústias, é controlar aquilo que a gente fala, né? Controlar nossa língua, né? Controlar aquilo que a gente deixa escapar pelos nossos lábios, né? Importante a gente lembrar disso daí. E já, queridos, aqui em síntese conclusiva, né? A gente passa aqui para o último tópico, né? A conclusão, que o comentarista menciona, faz um resumo aqui, né? Que nós devemos zelar pela nossa saúde em todas as áreas, né? Caso venhamos a adoecer, podemos buscar o tratamento médico necessário, né? Tratamento aqui com um psicólogo, procurar ajuda do pastor, do líder, né? Mas principalmente de um profissional realmente que entenda do problema, né? Deixar o Dr. Google de lado, sabendo que nosso Deus é bondoso e tem o poder para curar todas as doenças, sejam elas físicas e emocionais, né? Como os irmãos podem ver, temos uma grande aula para dar para os nossos adolescentes, né? Desmistificando aí muitas coisas, muitos preconceitos, né? E eu estou certo, queridos, que Deus vai usar a sua vida para abençoar a dos seus alunos, né? Primeiramente, devemos aplicar tudo isso que a gente está aprendendo em nossa vida, né? E pedir capacitação para o Espírito Santo para darmos uma aula que venha, de fato, a trazer um progresso na vida do nosso aluno, progresso em todas as áreas, mas principalmente espiritual, né? Essa é a nossa conclusão. Queria passar para a professora Thais, professora Gedídia, para que elas possam também dar suas palavras conclusivas. Só tenho a dizer, professor, que não se atenha, nunca se atenha somente à lição, né, ou somente ao que está sendo dito aqui no podcast, mas sempre procure se debruçar para aprofundar sempre mais, ir atrás de mais conhecimento, para passar isso para os seus alunos, né? Essa é um tema que é importantíssimo, né? É muito atual, né? Tem uma utilidade muito grande nos dias atuais, né? Principalmente com os adolescentes que estão nessa fase, né? De começar a construir hábitos, de escolher, né? Determinadas coisas. Então, é muito importante que ele compreenda, né? Como ele deve se organizar, como deve organizar a sua vida, priorizando também o autocuidado, que também inclui a vida espiritual, né? Que é primordial ele cuidar da vida espiritual dele, porque aí ele vai ter realmente um mentor supremo sobre a vida dele, guiando, né, em tudo que ele deve fazer e mostrando o caminho certo por onde ele deve andar. Então, é importante sempre frisar isso para os seus alunos. É importante se cuidar, cuidar da saúde física, cuidar das suas emoções, porque isso vai servir para o reino de Deus, mas principalmente cuidar do aspecto espiritual. Isso deve ser algo que deve estar em primeiro lugar na vida de qualquer crente, na nossa vida, principalmente na vida do seu adolescente. Ele precisa aprender isso. E que vocês tenham uma aula abençoada e que realmente Deus possa te usar como canal de bênção na vida dos seus alunos. Amém, verdade. Existe uma batalha, professor, pelo seu corpo, pela sua mente, né? E você pode passar isso para os seus adolescentes. Essa batalha, por vezes, é nós com nós mesmos, né? Por vezes é a gente contra alguma circunstância. Por vezes é o inimigo contra nós, né? E a gente tem que estar atento a isso, porque a gente só se percebe quando a gente se cuida. A gente só consegue perceber essas batalhas, a gente consegue perceber que está
com alguma área da nossa vida ruim, quando a gente se autoanalisa, quando a gente exercita o nosso autocuidado. E autocuidado é uma habilidade, ninguém nasce, eu me autocuido muito bem, não. É uma habilidade que você vai desenvolvendo ao longo da vida. A partir de hoje, vou dormir mais cedo, não vou usar o celular. São pequenos hábitos, pequenos instantes que vão se transformando em escolhas que vão interferir no seu futuro, vão interferir na vida do seu adolescente e que podem perdurar por toda a longevidade, né? Porque uma atividade física, por exemplo, ela faz os idosos viverem muito mais, né? Então, o ponto chave tenha consciência, de conclusão que eu deixaria, tenha consciência, desenvolva junto com seus adolescentes a consciência de que existem batalhas, que Deus vai lutar por você, existem outras que você vai ter que lutar, né? E que jamais, em circunstância alguma, em qualquer dessas situações, a gente pode perder a nossa esperança no nosso Criador. Foi Ele que nos fez, né? Então, a nossa esperança em Deus é a principal ferramenta para a gente enfrentar doenças, seja no físico, no emocional, no espiritual. É isso. Amém, glória a Deus. Esperamos, queridos, que você tenha feito bom proveito, né, desse nosso podcast, das informações que foram tratadas aqui. Peça direção, a gente sempre enfatiza isso. Ore a Deus, peça a direção do Espírito Santo para Deus lhe guiar na elaboração da lição, na elaboração da aula, que você utilize as palavras certas para abençoar a vida do seu aluno, né? Obrigado por ter ficado conosco até agora. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe essa aula, sua semana, né? E até o próximo podcast, se Deus quiser. A paz do Senhor.